maior exemplo de governança, você não pega num livro, pega numa mãe. Ou seja, ela vai sempre tratar daquele que está mais debilitado. Ela vai sempre. Se tiver que dar um pedacinho de carne a mais, ela vai dar porque está mais debilitado. Se tiver que dar uma mamadeira a mais, ela vai ter que dar para o mais debilitado. Ela adora todos, ela ama todos. Mas aquele debilitado não é o mais bonito, não é o mais esperto, é o mais necessitado. Esse é o espírito de mãe. Eu te confesso que eu governo o país com o espírito de mãe. Ou seja, nós temos que cuidar das pessoas mais pobres. O rico não precisa do Estado. Essa é a verdade. Señor presidente, días atrás estuvimos con Evo Morales y él nos planteaba la responsabilidad que él sentía por ser el primer presidente que venía de una comunidad originaria en América Latina. La pregunta es, ¿hay alguna responsabilidad especial por ser obrero? ¿Hay ser presidente, habiendo tenido la trayectoria que usted tiene, tiene algún signo particular para América Latina? Há um fato novo na minha eleição no Brasil, que é o fato de que você tem um sindicalista que não tem diploma universitário e você tem um grande empresário, que é o meu vice-presidente, que também não tem diploma universitário. Bem, quando você chega à presidência, você tem mais responsabilidade do que um presidente da classe média alta, um presidente empresário ou um grande intelectual. Por quê? Porque a minha eleição, ela venceu muitos preconceitos, depois a administração enfrentou muitos preconceitos, e você tem que todo dia estar provando que você é capaz. Ou seja, todo dia. E eu digo sempre o seguinte, um presidente de uma classe mais alta, quando ele perde as eleições, ele deixa o mandato, ele passa um ano em Nova York, ele passa um ano em Londres, ele passa 2 anos em Paris, sabe? Eu não, quando terminar meu mandato, eu vou para São Bernardo do Campo, ou seja, eu vou para 600 metros do sindicato que me criou. Ou seja, então eu tenho que fazer as coisas certas. Todo santo dia eu levanto com a obrigatoriedade de fazer as coisas corretamente. Ou seja, porque se eu frustrar a população, nós poderemos levar mais 30 ou 40 anos para levantar a cabeça, ou até um século. Então, eu acho que a responsabilidade minha, de um Evo Morales, é muito maior do que a responsabilidade de alguém que faz parte de uma classe social que habitualmente governa o país. De começar a Assembleia. A primeira que a gente faz no sindicato, depois dos militares terem tomado isso aqui,
depois do governo ter tomado isso aqui do povo e ficado para o próprio governo, eu gostaria de pedir para que subisse até aqui a mesa, até o palanque, todos os diretores do sindicato. Essa diretoria, que um a um dos seus membros foram escolhidos por mim. Um a um dos seus membros estão aqui hoje porque receberam o voto livre e direto de vocês. E se vocês, trabalhadores, entenderem que essa diretoria, em algum momento, falhou com vocês, eu gostaria, de todo o coração, que vocês, livremente, rejeitassem a continuidade dessa diretoria. Lula, não chora não, rapaz. Uma frente. Deixa eu lhe dizer uma coisa com muito carinho. Eu tinha um compromisso. Ou seja, eu precisava provar que um trabalhador tinha competência para governar o Brasil. Eu precisava provar. Ou eu provava isso, ou eu não atravessaria, sabe, a distância que eu tinha que atravessar. E eu assumi alguns compromissos de, embora sendo o presidente de todos, era preciso que você fizesse como uma mãe faz. Nós temos um problema na América Latina que nos últimos 30 anos houve um processo de desagregação da estrutura familiar. Ou seja, a miséria que leva à bebida, que leva ao desemprego, que leva à separação de casal, que leva à violência dentro de casa, que faz as crianças perderem referência. Esse é um problema muito sério que nós vivemos nos dias de hoje, sobretudo nos bairros periféricos das grandes capitais. Mas eu dou graças a Deus, porque, embora a minha mãe tenha criado 8 filhos em condições totalmente adversas, a minha mãe nunca deixou de ser a referência. E essa mulher, que era analfabeta, ela conseguiu criar uma família de 8 irmãos, 5 homens e 3 mulheres, sabe, numa harmonia total e absoluta. Nós nunca brigamos entre nós, os nossos irmãos, sabe, e todos trabalhando, todos constituíram família, sabe, e ninguém virou ladrão, ninguém virou bandido, ninguém, sabe, ou seja, todos viraram cidadãos brasileiros. Nós tínhamos um quarto e cozinha onde dormia minha família, mais 3 primos. Às vezes morávamos em 13 num quarto e numa cozinha só, não tinha, e um banheiro só para todo mundo, ou seja, porque não é a demonstração que só a pobreza leva à violência, à criminalidade. Ou seja, se a estrutura familiar estiver assegurada, se a mãe ou o pai foi equilibrado, a chance deles construir uma família digna é total e absoluta. Sabe tudo por conta da reportagem. Ela nunca chamou Lula, ela só chamava Luiz. Qualquer coisinha que ele era traquino. Luiz, vem-te embora pra cá. Essa aqui que ele só fala nessa mãe dela. Toda mãe já é boa, né? Ela foi quem substituiu pai e mãe e tudo, né? Se a pessoa, mãe, naquele sítio velho, com 8 crianças com fome, aí ela era preocupada, né? Ela só falava os gritos, ela tinha um pé troncho, um pezinho meio troncho, ela. Mas ela gostava dos filhos. E principalmente de Lula. Lula era o caçula, não sei porquê. Só vi os gritos dela, Luiz, sai desse solo, Luiz. Eu gostava de brincar naquele areião ali no sítio. 63 anos ele vai fazer agora. Agora, é um milagre o cara sair daquele agreste e ser presidente da República é um milagre.